Seja muito bem-vindo a uma aula que vai além da teoria e entra diretamente nas decisões que mudam a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Nessa exposição conduzida pelo filósofo Clóvis de Barros Filho, a ética deixa de ser um conceito abstrato e se revela como aquilo que realmente é. O momento que somos chamados a escolher, entre várias possibilidades, a forma como vamos viver e arcar com as consequências disso. Prepare-se para uma reflexão provocativa que desafia certezas, expõe a responsabilidade por trás de cada decisão e mostra por que a filosofia não é um luxo intelectual, mas sim pode ser utilizada como uma grande ferramenta para quem trabalha com pessoas, como os psicólogos e como os advogados. Pessoal, essas primeiras palestras e aulas que eu quero resumir aqui para vocês, elas são relativamente longas, aproximadamente 2 horas cada uma. E os resumos que eu fiz, eu acabei de ver que também ficaram muito longos, ficaram em média 30 minutos cada um, o que são considerados inviáveis aqui para o padrão do Instagram. Ninguém tem 30 minutos para assistir um vídeo hoje em dia no Instagram. Por isso eu ajustei a estratégia. Eu vou utilizar uma narração com voz de ar acelerada. Eu acho que assim eu vou conseguir condensar melhor o conteúdo sem perder os pontos essenciais. Porque a minha própria voz já é acelerada. Eu tentei falar mais rápido aqui e foi um desastre. E como o objetivo é simples, é dar acesso a vocês aos principais tópicos, aos principais insights dessas palestras, dessas aulas, eu acho que se eu colocar aqui a voz de ar acelerada, eu vou conseguir atingir esse objetivo de forma mais prática, de forma mais eficiente, abordando aí os pontos essenciais dessas aulas, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o teste, vamos fazer o primeiro resumo desse primeiro vídeo incrível do professor Clóvis de Barros Filho, que é sobre ética. Então vamos ao resumo desta grande aula sobre ética ministrada pelo professor Clóvis de Barros Filho. Vamos começar? Logo no início, o professor Clóvis estabelece um clima descontraído e próximo do público. Ele agradece o convite e se apresenta como alguém integralmente dedicado ao ensino. É impressionante como o professor Clóvis tem um carisma, um talento para o ensino. Sou fã desse cara. A autoridade dele não vem apenas de títulos formais, que são de alto nível, diga-se de passagem, mas da prática contínua de ensinar. Ele se define, antes de tudo, como professor. Eu sou professor 100% do tempo, né? Na sequência, o professor Clóvis introduz o tema principal, ética, e já quebra uma possível expectativa de algo abstrato. Ética não é um conceito distante ou acadêmico. A ética aparece nas decisões mais importantes da vida como relacionamentos amorosos, amizades, escolhas profissionais. Clóvis nos ensina que ética é usada para justificar decisões existenciais. O professor amplia o debate e mostra que ética é um campo em disputa dentro da universidade. Diversas áreas como filosofia, direito, economia, biologia querem falar sobre ética. Mas por qual motivo? O motivo é que porque quem fala de ética ganha legitimidade. Porque ética confere poder simbólico, é chique, é bonito falar sobre ética. Pega bem, ele resume isso de forma provocativa. Ética é um troféu. Ética é um troféu. Mas depois, ele começa a estruturar o conteúdo de forma mais técnica, ao posicionar a ética, um conceito pertencente à filosofia moral, que busca responder uma pergunta central. Qual é a melhor maneira de viver e conviver? Qual a melhor maneira de viver? Como devemos viver? Como fazer para viver bem? Mas antes de definir ética, Clóvis pergunta, não seria importante definir o que é a própria filosofia? Porém, aí tem um problema. E o Clóvis nos apresenta algumas definições e as dificuldades em definir a filosofia. E o que a gente percebe da sua explicação é que não existe uma definição clara e definitiva de filosofia. Seja porque o seu conteúdo mudou ao longo do tempo, seja porque as definições tradicionais são bonitas, mas pouco precisas. Ele cita definições clássicas para mostrar que a filosofia é um campo em constante transformação. Em seguida, o professor Clóvis faz um resgate histórico. Antigamente, tudo era filosofia, ciência, matemática, astronomia. Hoje, ela se restringe a 3 grandes perguntas. 1. O que é o conhecimento? Epistemologia. 2. O que é o belo? Estética. 3. Como devemos viver e conviver? Filosofia moral. E ele deixa claro que o foco da aula é a terceira pergunta. E aí o professor Clóvis começa a jornada da filosofia moral, explicando que a moral é um fenômeno exclusivamente humano. Eu começo dizendo que essa pergunta é uma pergunta exclusivamente humana. Aqui surge uma virada importante. Somente o ser humano reflete sobre como viver. Outros seres, eles vivem de acordo com sua natureza. Eles não escolhem suas vidas, pois o instinto determina seus comportamentos. E aí vem o primeiro exemplo hilário trazido pelo Clóvis, quando ele fala do filho que é uma pera que vai apodrecer na pereira. Meu filho é uma pera que apodrecerá na pereira. Assista lá o vídeo completo que você irá entender melhor. Mas ele quer passar a ideia de que enquanto uma pera simplesmente cai da árvore ao amadurecer, o ser humano pensa se deve cair da árvore, ou se deve ficar, ou sair de casa.
E para ilustrar, ele introduz o primeiro pensador da palestra. Introdução a Rousseau, Natureza versus Liberdade. O professor traz o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. A primeira ideia central trazida é que os animais são guiados por instinto. E aí, ele dá o exemplo do gato. Um gato. O exemplo é de Rousseau, não é meu. E a segunda é que os humanos ultrapassam o instinto, pois o ser humano inventa, cria, improvisa, e isso dá origem à moral. E aqui, ele formula um conceito-chave. Moral é a reflexão sobre a própria vida. Essa possibilidade de discutir sobre a própria vida recebe o nome de moral. Reflexão sobre a própria vida. Ou seja, moral é pensar sobre como viver. É construir a própria existência. É esculpir a própria vida. E em seguida, o professor entra no aspecto psicológico da moral. Escolher uma vida implica em abrir mão de outras vidas. Em lidar com dúvida e arrependimento, moral é igual decisão mais perda. Clovis conclui que toda escolha moral é dolorosa e reflete sobre a vida escolhida comparada com as vidas não vividas. E nesse momento, o professor Clovis traz o segundo exemplo hilário, o caso da aluna e do namorado mecatrônico. Ele ilustra a teoria com uma história concreta, uma decisão afetiva. A história da aluna traz a reflexão que a moral aparece quando há conflitos entre diferentes possibilidades de vida, a escolha de uma e exclusão inevitável das outras. E ele finaliza o exemplo dizendo que o importante não é a decisão final, mas a compreensão da essência do conflito. Porque o que importa é que a moral ficou claramente explicada. É quando você tergiversa sobre a própria vida. Que bacana. Questão de dor mesmo. Difícil decisão de ter que escolher a vida. E depois ele começa com uma introdução ao pensamento grego. Agora ele entra na primeira grande teoria ética. Os gregos acreditavam que o universo é organizado, cosmos. Tudo tem uma finalidade. A consequência é que viver bem é igual a cumprir sua função no universo. Então aqui ele traz o entendimento de que ética é entendida como ajuste na visão grega. Aqui está o núcleo da ética clássica. A vida boa depende de encontrar seu lugar, agir de acordo com sua finalidade. O mundo é um quebra-cabeça. Você precisa se encaixar, encontrar o seu lugar. Sendo assim, a ética grega, poderíamos dizer que é uma ética de ajuste. Afinal de contas, o universo pode ser entendido como um grande quebra-cabeça, constituído por várias peças. E você, pelo simples fato de existir, tem um lugar nesse quebra-cabeça cósmico. E se você não achar esse lugar, você viverá mal. Em seguida, o professor aprofunda com Aristóteles, falando sobre a singularidade humana. Cada pessoa é única. Cada finalidade é única. Logo, não existe fórmula universal de vida boa. Você não pode emprestar a receita de vida boa de outra pessoa e querer aplicar em você, porque não é assim que funciona. Mas apesar de sermos seres singulares, Aristóteles traz algumas dicas de como podemos encontrar a nossa finalidade. Então, o Clovis fala da felicidade como ponto comum, a eudaimonia. Todos buscam a eudaimonia, felicidade plena, que tem por definição essencial uma vida que vale por si mesma, que não precisa de justificativa externa. Ela é soberana. A vida eudaimônica é uma vida soberana. A vida eudaimônica é uma vida que vale por ela mesma. O instante de vida eudaimônico é um instante que esgota nele mesmo a sua razão de ser. E aqui ele faz uma crítica à vida instrumental. Ele critica a lógica de viver para algo, a lógica de amar, desejar aquilo que não se tem. E quando se tem, você já passa a desejar outra coisa. Muitas pessoas vivem sempre em preparação. Por exemplo, estudar para a prova, trabalhar para a promoção, viver para o futuro. O problema é que a vida nunca chega. Como demora para chegar a nossa vida, não é? A gente está sempre se preparando, sabe-se lá para quê? Né? Continua se preparando aí. O cemitério está cheio de gente bem preparada. Né? Depois dos gregos, o professor Clovis traz a filosofia moderna, uma ruptura total. Agora vem a virada histórica. A ciência moderna destrói a visão grega, pois o universo agora não é mais ordenado. Não existe mais esse papo de finalidade natural. Essa visão finalística do ser humano e do mundo não tem mais espaço entre os filósofos modernos. E qual a consequência moral disso? Agora não existe mais lugar certo no mundo. A filosofia moderna teve que dar conta de algumas descobertas científicas. O universo não é como Aristóteles pensava. O universo não é ordenado. O cosmos não existe. Então, na modernidade, temos uma crise de referência. Estamos sem cosmos e sem Deus. E o Clovis aprofunda essa crise. O homem moderno perdeu o cosmos, ordem natural, e também perdeu Deus, referência moral absoluta. O homem moderno, então, está sem direção. Mas o homem moderno traz uma solução. Que solução é essa? Na moral moderna, o que existirá é acordo entre os homens. Ou seja, se não há referência externa, a moral passa a ser um acordo social, um acordo entre os homens. É a quebra da visão transcendente. E quais são os filósofos que o Clovis traz para exemplificar a ética na modernidade? Clovis traz os consequencialistas. Ele traz o pragmatismo moral de Maquiavel, ética do poder. Primeira proposta moderna. Age bem quem aumenta seu próprio poder, aumenta a própria potência. E o critério moral é igual ao resultado prático. Ou seja, se aumentou o próprio poder, então agiu bem.
Então Maquiavel vai propor uma reflexão que entra para a história da filosofia como sendo o marco fundador do pragmatismo. Pragmatismo moral, né? Age bem aquele que aumenta o próprio poder. E ele também traz a ideia do utilitarismo, felicidade coletiva, nova resposta, Bentham e Mill. A ideia central, uma ação é boa se gera felicidade para o maior número. É uma questão quase estatística. Se alegrou a maioria, então agiu bem. Mas essa ideia tem um problema levantado pelo professor Clovis. O que nós faremos com a minoria? É a ideia central do utilitarismo. O valor de uma ação, o valor moral de uma ação, não está na ação. Está no efeito da ação. Mas o bom efeito da ação é a alegria do maior número de afetados por essa ação. Moral utilitarista. Logo em seguida, o professor Clovis avança, trazendo a introdução de outro grande filósofo, Kant. A virada da intenção. A ideia central. O valor moral não está no resultado e nem no poder. O valor moral está na intenção, na boa vontade. E aí surge o tema da igualdade moral entre as pessoas. E o professor Clovis explica como o Kant rompe com a visão aristocrática. Todos são moralmente iguais, porque o que importa é a intenção. Não importa os seus talentos naturais, mas sim o que você faz com os seus talentos. Todo e qualquer atributo natural que você tenha só será bom se você usá-lo com boa intenção. Você pode ser inteligente e usar a inteligência para o mal. Você pode ser forte e usar a força para o mal. Você pode ser bela e usar a beleza para o mal. Você pode ter N atributos e usá-los para o mal. Nada é bom em si, a não ser a boa intenção ou a boa vontade. E finalmente chegamos na moral do século XXI. Contratualismo moral, ética nas relações. Aqui, a moral passa a surgir da relação intersubjetiva concreta. Percebam, meus caros, a ruptura que está sendo proposta aqui. Durante muito tempo, acreditou-se que a moral estava ancorada em fundamentos absolutos, seja no mundo das ideias, em um ajuste cósmico, na vontade divina ou até mesmo na maximização da felicidade coletiva. No entanto, o professor Clovis nos convida a compreender uma virada radical. A moral deixa de ser algo dado, universal e externo, e passa a emergir da própria relação entre sujeitos concretos. Não estamos mais falando de um critério abstrato que paira sobre nós, mas de algo que se constrói no encontro entre mim e você. É na interação, na convivência e nas negociações implícitas ou explícitas que definimos o que é tolerável ou não em cada vínculo específico. Em outras palavras, a moral se torna relacional, contextual e situada. E isso, convenhamos, torna tudo um pouco mais complexo e muito mais humano. Contratualismo moral, ética nas relações, transparência entre os afetos e os discursos. Proposta do século XXI. Ética pós-moderna. Última resposta dessa aula. Ah, meus amigos, moral e liberdade. Que tema maravilhoso. A moral só existe se houver liberdade de escolha. E como vivemos em sociedade, precisamos de acordos, direitos, deveres. O professor Clovis, no final da palestra, já faz a ponte para o próximo tema, a liberdade. Síntese final da palestra. O professor Clovis conduz a palestra como uma jornada espetacular. 1. Começa no cotidiano. 2. Passa pela filosofia clássica, ordem e finalidade. 3. Chega à crise moderna, caos e ausência de sentido. Apresenta soluções. Poder, pragmatismo moral, Maquiavel. Felicidade coletiva, utilitarismo, Bentham e Mill. Intencionalismo, Kant. Contratualismo moral, ética nas relações. E ele deixa uma mensagem final implícita. Não existe resposta simples para como viver, mas fugir da pergunta também não é uma opção. E aqui ele praticamente te entrega a conta filosófica e sai antes de pagar. Esse é o professor Clovis, uma joia brasileira que sempre está nos presenteando com suas aulas. Obrigado, professor Clovis. E se você gostou desse humilde resumo sobre essa aula magnífica do professor Clovis, dá um joinha, compartilha com os amigos. Se você quiser, eu também posso te mandar o resumo em mapa mental desta aula, ou a própria transcrição na íntegra de toda a palestra. Até a próxima. Grande abraço.